Olá! Seja muito bem-vindo ao canal O Cristão e a Realidade. Hoje, vamos tratar de um tema que parece ter saído de um filme de ficção científica, mas que já está entre nós: a ascensão da inteligência artificial como um possível novo império profético. E, claro, vamos analisar o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Imagine um mundo onde a inteligência artificial não apenas nos auxilia, mas também nos governa. Onde a próxima superpotência global não é uma nação, mas sim um algoritmo. Estamos à beira de uma mudança de poder sem precedentes, que está remodelando a autoridade como a conhecíamos. E, como cristãos, nós precisamos entender, discernir e agir. Vamos juntos nessa reflexão. Recentemente, a Albânia, um país que se localiza no sudeste da Europa, na Península Balcânica, nomeou oficialmente um robô gerado por inteligência artificial, chamado Diela, para um cargo de gabinete no governo. A Diela ficou encarregada de gerir as compras públicas do país. O objetivo declarado dessa ação é ambicioso: tornar os processos de licitação pública 100% livres de corrupção, sendo a inteligência artificial imune a subornos, ameaças ou tentativas de obtenção de favores. Isso nos leva a perguntar: se uma inteligência artificial pode exercer poder governamental visível, qual será o próximo passo? E que implicações isso tem para o cristão, que acredita no reino de Deus e no valor supremo da pessoa humana? Isso, meus amigos, é uma preocupação perfeitamente legítima. Na Bíblia, encontramos várias profecias sobre impérios, sinais e a ascensão de uma autoridade que se sobrepõe a todas as outras. Um dos textos mais usados para esse tipo de reflexão é o de Apocalipse, no capítulo 13, versículos de 1 a 8. Ali, se descreve uma besta que recebe poder, autoridade e que é adorada por muitos. A profecia fala de alguém, ou talvez de alguma coisa, com um domínio que governa povos, fala com voz de arrogância e exerce autoridade global. Embora não possamos afirmar que aí a governante seja a besta do Apocalipse, o padrão de poder que não depende da carne, mas da máquina, da rede de uma autoridade invisível, ressoa profundamente com esse texto. A propósito, os textos de Apocalipse 13, versículos 14 e 15, parecem, e eu repito, não estou afirmando que são, indicar algo similar aos aplicativos atuais que permitem aos usuários interagir com avatares de inteligência artificial personalizados, baseados na personalidade de uma pessoa normalmente afamada na sociedade. Os referidos textos bíblicos dizem o seguinte: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Como cristãos, precisamos ver, quando o poder humano ou tecnológico busca substituir ou rivalizar com o domínio de Deus, nós estamos diante de algo profético, algo que exige o nosso discernimento. Hoje, vemos na tecnologia, especialmente na inteligência artificial, o potencial de concentrar o poder em um nível jamais visto. São algoritmos que decidem quem obtém um contrato público, mesmo que atuem como ferramentas de suporte, robôs que substituem pessoas em fábricas, e sistemas que monitoram, preveem e influenciam o comportamento humano. Por exemplo, estudos recentes mostraram que países do Golfo, como o Catar, estão avaliando a viabilidade econômica de substituir grande parte da força de trabalho humana por robôs e automação. E quando o poder deixar de responder à carne, ao pulso humano, e começar a depender de circuitos, redes e algoritmos que não dormem, o padrão muda. E se esse poder for adotado como governo, autoridade suprema ou solução final, então poderemos estar vendo o esboço de um novo império profético. Vale notar que a ocorrência de casos noticiados em que sistemas de inteligência artificial ou chatbots, em interações específicas, expressaram ideias que tangenciavam a extinção ou a eliminação da humanidade. Deixo bem claro, porém, que minha posição quanto a isso é a de que a besta é a personificação de um líder humano que se levantará contra Deus e dominará os povos por um período de tempo, e que as inteligências artificiais serão utilizadas intensamente como ferramentas para este fim. A propósito, essa profecia poderia, mais uma vez, não estou afirmando, se cumprir pelo surgimento de uma tecnocracia. Esse é o modelo de governança no qual as decisões políticas e administrativas são tomadas por especialistas técnicos, cientistas, engenheiros, economistas, etc., em vez de por representantes eleitos ou pela participação popular direta. Essa tecnocracia faria uso acentuado das inteligências artificiais. Apesar de acreditar que o poder político deveria ser exercido por pessoas preparadas, a não participação popular, neste contexto, seria vista como uma forma tirânica de governo.
A tecnocracia é um assunto, no entanto, para um outro vídeo. E quais são os riscos da ascensão da inteligência artificial para nós, cristãos? Primeiro, a idolatria tecnológica. Muitas vezes, nós adoramos as redes sociais, os influencers digitais, o algoritmo e deixamos de adorar ao Criador. Muitos pregadores, inclusive, recorrem a sermões fornecidos por inteligência artificial, não se dedicando ao estudo do texto bíblico. A inteligência artificial, neste contexto, deveria apenas nos auxiliar. Segundo, a desvalorização da pessoa humana. Se robôs substituem pessoas, qual valor está sendo dado ao ser humano, que foi criado à imagem de Deus? Terceiro, a desvalorização da fé por meio da elevação da técnica e da ciência à condição de variáveis independentes e supremas na organização da sociedade. Quarto, a coerção invisível. Algoritmos que decidem sem transparência, que predizem e influenciam decisões, que podem manipular opiniões, votos e vidas. É um poder invisível, que nos lembra Apocalipse 13, versículo 17. Ninguém pode comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Como igreja, temos de lembrar, o reino de Deus é de pessoas, de carne e sangue, não de circuitos. E quanto a você? Como você reage quando vê uma inteligência artificial exercer poder público em um país? Como sua igreja está preparada para lidar com a automação, com a ética digital cristã, que é o conjunto de princípios e valores cristãos que orientam o nosso comportamento no ambiente virtual, e com a revolução da inteligência artificial? Para concluir, a ascensão da inteligência artificial como poder é real e ela nos exige uma resposta. Não precisamos ter medo, mas precisamos ter discernimento. O uso de algoritmos e máquinas pode ser útil, mas se não estiver submetido à autoridade de Cristo, ele se torna prejudicial. Se o novo império é uma máquina ou, como acredito, é extremamente dependente dela, então nosso chamado é lembrar que o reino de Deus é eterno, humano, relacional e justo. Se você ficou conosco até aqui, o meu muito obrigado. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa pensar sobre fé e tecnologia. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus nos dê sabedoria para interpretar a realidade e agir com amor. Até lá!